Meus queridos e amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais um comentário de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Esses vídeos são produzidos semanalmente, é o comentário da lição de adultos, da lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A propósito, nesse trimestre, vamos caminhando para o final, estamos estudando esta lição, que destaca alguns pontos importantes da carta aos Efésios. Muito bem. Queridos irmãos, antes de comentarmos o vídeo, eu quero aqui fazer um comentário. Esse vídeo está indo para todo mundo, mas aqui em Alagoas, no nosso ministério, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas, nós estamos de luto. Perdemos 2 pastores, aliás 3 pastores, mas agora mais recentemente perdemos o pastor Jairo Clementino, que era o administrador geral da nossa igreja aqui no estado de Alagoas, uma pessoa muito competente, uma pessoa muito crente, muito amigo, companheiro, e o nosso estado está de luto, com uma tristeza pela perda, não obstante sabermos que ele está nos céus juntamente com o Senhor. Também perdemos o pastor Dejair, que era pastor de uma das nossas congregações aqui na capital, e estamos assim muito tristes. Queremos pedir a todo o Brasil que assiste esse vídeo, que orem por estas famílias, que eu acredito se fazem representar das muitas famílias no nosso Brasil que têm sofrido com o coronavírus. E nós estamos neste mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo, e estamos aí, irmãos, passivos de sermos acometidos por uma enfermidade, e está indo para a eternidade pessoas que não são crentes, e também pessoas que são crentes. Afinal de contas, nós estamos neste mundo e também estamos aí passivos de sermos afetados pelas problemáticas desta vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eu quero aqui nessa introdução registrar aqui os nossos sentimentos, as famílias enlutadas, as muitas famílias aqui de Alagoas, as que eu mencionei, e as de muitos outros lugares aí do Brasil que estão perdendo mãe, pai, filhos, enfim. Mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria, e é bom saber que tudo isso um dia vai passar. Agora é importante que isto não passe sem que nós tenhamos aprendido uma lição. Então que Deus nos abençoe, rogamos as orações dos irmãos em favor dessas famílias. Muito bem, meus queridos, e a propósito, a lição de hoje, que é a lição número 10, que trata sobre a intercessão pelos Efésios. Estamos estudando esta carta aos Efésios e hoje vamos estar estudando a lição número 10, lição prevista para 7 de junho de 2020. Título da lição: A intercessão pelos Efésios. O texto áureo da nossa lição diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Está escrito em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. A verdade prática nos diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Nossa leitura bíblica, amados, se encontra em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, onde está escrito: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente
compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nossa lição está disposta em 3 tópicos, né? A primeira fala sobre corroborados com o poder do Espírito. O segundo tópico, arraigados e fundados em amor. E terceiro tópico, bênção de Deus excede o pensamento humano. E por fim, então, uma conclusão. São os principais tópicos com os seus subtópicos. Para você que está acessando pela primeira vez esse canal, nós vamos estabelecer aqui 10 tópicos que estão coerentes com o título da lição, aproveitando também muita coisa que tem aqui na lição. Que esses tópicos que eu estou lançando aqui, alguns que talvez não constem na lição, que eles sirvam de complementaridade ao seu estudo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aí embaixo tem o local, não esqueça de se inscrever. Aí nesta mãozinha, né, você dá o seu like ou dislike, dependendo do que você achar do vídeo. E também tem o local para você fazer o seu comentário. E aqui o nosso pedido especial aos muitos irmãos do Brasil e do mundo que assistem este canal, que compartilhem em suas redes sociais, encaminhem para alguns irmãos que talvez vá ajudar. Não conheço, não sei se existe um outro vídeo com essa configuração, mas acredito que esse seja talvez o único que tem esta configuração de ser comentado em 10 tópicos. Vai te ajudar, tem muito comentário bom aí na internet. Eu quero que este comentário seja apenas mais um para acrescentar no seu estudo. Então, queridos, eu dispus aqui 10 tópicos. E o primeiro tópico aqui do nosso estudo complementar da lição é, em primeiro lugar, uma intercessão reverente. Nós vamos estar falando da intercessão pelos Efésios e vamos estar extraindo lições que estão contidas nessa intercessão de Paulo pelos Efésios. Primeiro, irmãos, aqui antes desse primeiro tópico, eu anotei aqui em cima e agora estou vendo e um pouquinho atrasado, mas quero comentar. Quando nós falamos de intercessão, é importante que os irmãos entendam que há 4 tipos de oração, pelo menos que eu conheço. Existe uma primeira modalidade de oração que nós chamamos oração de petição. É aquela oração onde você pede as coisas a Deus, né? Nisso nós somos craques, né, de pedir ao Senhor. Em segundo lugar, existe uma oração denominada oração de gratidão, né, que é uma oração onde a gente agradece ao Senhor por todas as coisas que temos recebido, e é importante que a gente seja específico, vá mencionando sobre o que você está agradecendo. Em terceiro lugar, nós temos uma oração que eu acredito seja a oração mais forte de todas, que é a oração de adoração. Quando a gente aprende a orar adorando a Deus, a gente não só exalta o nome do Senhor, como também recebe tudo que precisa. É uma oração extremamente estratégica, porque é uma oração que agrada a Deus. Então, uma oração onde você elogia Deus, onde você diz o que Ele é, como Ele é importante para você, que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é, que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E nós vamos falando, não é? Isto é muito bom, cultive esse modelo de oração. E existe o quarto, que é a oração de intercessão. Eu mencionei a propósito para deixar a intercessão por último, porque é o tema aqui da nossa lição. A oração de intercessão é aquela onde eu oro em favor dos outros. Uma oração muito nobre. Na ordem de importância, eu colocaria, em primeiro lugar, a oração de adoração. Você deve começar orando, adorando a Deus. Depois você ora agradecendo a Deus. Depois você ora intercedendo pelos outros. E por fim, se sobrar tempo, você ora pedindo aquilo que você quer.
Eu acho que isso é um modelo muito importante. Falar de intercessão também, ainda não cheguei nos tópicos. Falar de intercessão também, é importante destacar que essa modalidade de oração, ela trata das nossas relações horizontais. Os irmãos sabem que nós temos uma relação vertical, que é essa relação com o Deus Todo-Poderoso, e temos as relações horizontais, que são as relações com o nosso próximo. Então, queridos, esta oração, esta modalidade de intercessão faz parte das relações horizontais. Ponto. São duas observações iniciais. E eu quero então começar com os tópicos. Aqui, nesse contexto que Paulo está mencionando, sua intercessão pelos Efésios, eu quero destacar primeiro o que consta aqui no texto áureo, que diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu quero destacar primeiro essa parte que ele diz: me ponho de joelhos. Eu sei que eu estou falando para um público heterogêneo, né? Nós temos irmãos de todas as denominações que assistem esse vídeo. É um vídeo que vai para o mundo inteiro, né? Nós estamos comentando uma lição da Assembleia de Deus. Eu sou pastor da Assembleia de Deus e quero dizer aos irmãos, né, que a gente ora em pé no ônibus, a gente ora deitado, a gente ora sentado, a gente ora, muitas vezes está tomando banho e está orando, né? Em todos os momentos a gente pode orar. Mas eu queria que nós destacássemos aqui a importância, irmãos, da gente se ajoelhar. Eu acho muito bonito esse costume que nós temos de chegarmos na igreja, dobrarmos o joelho. Eu acho que, em matéria de reverência, eu não tenho nenhum temor de ser exagerado na reverência. Eu acho que Deus merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda reverência. Então, orar de joelhos é muito importante. Obviamente que nós temos pessoas que não têm condições. Às vezes vai à igreja, né, tem um problema nos joelhos, a idade e etc. Né, está enfermo, está operado, não pode dobrar o joelho para orar. Tudo bem, ele vai estar sentado e muitas vezes só o desejo que ele tem de se ajoelhar perante o Senhor já conta muito. Então, meus irmãos, é importante para quem pode, você na sua casa, antes de dormir, você dobrar o seu joelho e você orar. Chegou na igreja, dobrar o seu joelho e orar. Eu acho importante, é bonito e é reverente. Paulo vai dizer aqui, é um texto que está na Bíblia, né? Ele diz que se coloca de joelho para interceder pelos Efésios. Então eu quero destacar primeiro aqui, nesse primeiro tópico, uma intercessão reverente. E os irmãos sabem que nós estamos vivendo século 21. E esse século, que é um século onde, na medida que nós avançamos, nós deduzimos que estamos progredindo, estamos melhorando, parece que não é isso que acontece. A gente tem percebido em todas as áreas um declínio muito grande no que se refere à reverência. Há pessoas que estão fazendo da casa de Deus como se fosse uma danceteria, como se fosse uma boate, já estão pintando até a igreja de preto, que diz que é para atrair jovem, né? Para ficar parecido aí com uma boate. Misericórdia, irmãos. Não é? Às vezes arranca o púlpito do lugar, vai fazer uma peça lá em cima do púlpito. Ah, não, mas isso aqui não tem problema. Eu acho que aquele lugar que a gente cultua a Deus, ele foi dedicado ao Senhor. Quando construíram e foram lá dizendo, não, aqui vai ser uma igreja, alguém foi lá, fez uma oração e consagrou aquele lugar a Deus. Então eu não acredito que um lugar que seja consagrado a Deus não deva se prestar a este lugar uma reverência. Não creio que, mas Deus está dentro de nós, isso aqui não importa, a gente pode colocar 2 traves aqui dentro da igreja e jogar bola. Eu não penso assim. Né? Então, o meu conselho pastoral é que quanto mais reverência na casa de Deus, melhor. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo, ele era de uma outra religião, era um espírita, e ele dizia para mim assim, e eu achava interessante, ele dizia, olha, Walter, quando a gente está indo para a igreja, às vezes a gente vai andando assim meio, ele disse, eu acho que quando a gente for chegando na igreja, a gente tem que mudar até o jeito de andar. Eu fiquei olhando ele dizendo aquilo e nunca esqueci disso. Então, meus irmãos, a casa de Deus merece toda reverência. E
aqui, nesse item que nós estamos estudando de intercessão, que orando pelos outros, Paulo está orando pelos Efésios, ele diz, eu me coloco de joelhos. Se você não tem esse costume, cultive esse costume. Eu creio que Deus não vai te repreender, você não vai pecar, porque você se prostra diante de Deus. Eu, quando me ajoelho diante de Deus, eu digo, Senhor, eu estou me ajoelhando, primeiro, porque eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço a tua onipotência, eu reconheço que o Senhor é excelso, eu reconheço que o Senhor é magnífico, que o Senhor é Deus acima de todos os pretensos deuses. Por isso que eu me ajoelho, porque estou diante do Senhor. E me ajoelho também porque reconheço a minha pequenez, a minha dependência, a minha fragilidade, não é? A minha até inutilidade. E me sinto muito bem. Como eu me sinto bem, acho que estou fazendo algo bom, não custa nada recomendar para você. Não receba como uma ofensa se você tem um outro costume. Mas aqui Paulo vai dizer, eu me coloco de joelhos para interceder por vocês. Em segundo lugar, nós vamos ver nessa intercessão de Paulo uma intercessão diante de quem pode resolver. Olha, Paulo vai dizer, ainda estou no texto áureo, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então eu quero me prender aqui ao poder de Deus. Então, esta intercessão, porque nós estamos orando a Deus em favor de alguém, Paulo está orando a Deus em favor dos Efésios, ele está se pondo de joelhos diante daquele que pode resolver. Mateus 28, 18, um texto que a gente tem de cor, onde o Senhor Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele já havia ressuscitado, não é? E Jesus está dizendo aos seus discípulos, né? Ele agora não é mais aquele Cristo que vão pegar nas barbas dele, vão puxar, não é? Vão cuspir no rosto dele, como fizeram no ato da crucificação. Ele diz, agora todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Nós vamos ver um texto aqui de Marcos, eu gostaria de incluir, que mostra também o poder do Senhor, quando o Senhor curou aquele jovem que ficava possesso pelo demônio, né? Os discípulos estão lá no Monte da Transfiguração, né? 3 deles, Pedro, Tiago e João, e os outros estão embaixo lutando com o endemoniado que se jogava no fogo, se jogava na água, e o pai, desesperado, trouxe aos discípulos de Jesus e eles não puderam fazer nada. Quando Jesus desce do monte, o pai conversa com Jesus. Marcos 9, 33. E aí veja que palavra esse Senhor diz a Jesus. Marcos 9, 23. A partir do 22, o pai conta para Jesus que muitas vezes o diabo tem lançado, né, o demônio no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus responde para o pai, se tu podes crer, tudo é possível que crê. A questão não é se eu posso, disse Jesus, a questão é se você pode crer. Porque ele pode, ele é Deus, ele é poderoso. Gênesis 18, 14 a 16, você vai anotando essas referências aí. Nós temos também aqui uma história muito interessante. Gênesis 18, 14 a 16. No versículo 14, no versículo 13. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Aí o anjo diz, haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Mas aqui vem uma pergunta. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Claro que não, porque Ele é aquele que pode todas as coisas. Essa intercessão de Paulo é bom que a gente enfatize que ele está fazendo diante de quem pode resolver. Para nós há impossível, não é? Mas para Deus não há impossível. Nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade.
O coronavírus veio para trazer uma grande lição, não só para o mundo, eu acredito que até mais para a igreja, né? E nós estamos, irmãos, impotentes. Aqui mesmo em Alagoas nós estamos vendo quase todos os dias, está morrendo um irmão, morre um diácono, morre um membro da igreja, morre um presbítero, morre um pastor, e a gente de cemitério em cemitério sepultando essas pessoas. Hoje, né, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira, e nós sepultamos um pastor. Nós estávamos fazendo, antes um pouquinho de fazer o velório dele, 13h, 12h30, a mãe dele faleceu, que estava também já internada, e a gente fica impotente, sem saber o que fazer. Mas, meus queridos irmãos, eu vou dizer uma palavra que disse ao meu pastor aqui em Alagoas: a obra de Deus não vai ficar no prejuízo. Deus sabe o que está fazendo, Ele não perdeu o controle do universo, não perdeu o controle das nossas vidas, e todas as coisas estão funcionando baseado e balizado, né, no poder de Deus. Ok, então, meus queridos, nós oramos a este Deus. A única coisa, eu posso não saber o que fazer, e você pode não saber o que fazer, mas o crente, ainda que não saiba o que fazer, ele sabe sempre aonde ir, e nós vamos aos pés do Senhor, de preferência ajoelhado aos pés do Senhor, pedindo misericórdia. Terceiro lugar, eu quero destacar aqui uma intercessão balizada pelo Espírito Santo. É interessante, irmãos, que Romanos 8:26 vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Irmão, nem orar a gente sabe direito. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se, na hora da minha oração, né, eu posso lançar dentro dessa minha oração meus sentimentos, minhas frustrações, minhas revoltas, e quantas vezes nós dizemos besteiras para Deus na nossa oração. Eu conheci um obreiro, muito amigo meu, que disse que um dia travou uma briga com Jesus. Veja só se ele tem condição de brigar com Jesus, mas ele estava dizendo um monte de coisa lá para cima, revoltado, quando ele suou, que estava já esmorecido de tanto gritar e de tanto, aí disse que uma voz mansa falou ao seu ouvido. Porque Deus não vai se abalar por causa, né, da minha histeria, por causa da minha revolta, por causa, né, do meu treme-treme. Não, Deus, Ele é um Deus inabalável e um Deus de amor. Então o Espírito Santo nos ajuda nas nossas orações. Então eu posso dizer que uma intercessão, ela só é bem feita se ela estiver na orientação do Espírito Santo. Veja como nós dependemos de Deus, irmãos. Se nós vamos ler a Bíblia, não adianta ler sem a ajuda do Espírito Santo. Se nós fazemos um convite para um pecador aceitar Jesus como seu Salvador, se o Espírito Santo não agir no seu coração, nada feito. Eu posso fazer uma pregação eloquente, não é? Uma pregação fervorosa, mas se o Espírito Santo não agir nessa pregação, minha pregação não terá nenhum efeito. Por isso que Paulo diz: quando eu fui ter convosco, não fui ter com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. E por que não dizermos que na intercessão, terceiro tópico, uma intercessão balizada pelo Espírito Santo. Estou sempre olhando aqui no relógio por causa do horário, irmãos, né, que a gente tem que controlar aqui o tempo. Bom, quarto lugar, uma intercessão a quem tem para dar. Aí eu quero ir para o tópico primeiro e subtópico primeiro, onde o comentarista coloca com muita propriedade as riquezas da sua glória. Isso está incluído na intercessão de Paulo. Paulo apresenta sua oração confiada nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Então, nós estamos intercedendo não só a quem tem poder, mas aquele que tem para dar, né? Você vai ver em Apocalipse, eu vou só mencionar alguns exemplos aqui,
Você pega aquelas cartas, né, às igrejas da Ásia, e você vai ver em todas elas há uma recompensa para o vencedor. A partir do capítulo 2 do livro de Apocalipse, você vai ter ali, por exemplo, a primeira carta à igreja de Éfeso. Lá no finalzinho diz assim, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 11, vai dizer, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Por quê? Porque ele vai dar vida eterna. Terceira carta, à igreja de Pérgamo. Você vê lá no finalzinho também que o Senhor diz, né? Capítulo 2, versículo 17. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. São exemplos, você vai encontrar, é uma particularidade, né, dentre outras, né, que tem em todas as cartas. É o Senhor que é aquele que tem para dar, aquele que recompensa o fiel. Então, quando nós intercedemos por alguém, nós estamos pedindo que Deus faça algo em favor de fulano, de Beltrano, era o que Paulo estava fazendo pelos Efésios. E não adianta pedir se esta pessoa não tem para dar. Nós muitas vezes somos frustrados, vamos pedir alguma coisa a alguém, ou pedimos que alguém favoreça a outrem, e essa pessoa não favorece, e a gente fica decepcionado porque ele não tem para dar. Aqui nós estamos nos referindo às posses e às riquezas da glória de Cristo, que Paulo pede que ele dê ali aos Efésios. Por exemplo, os dons espirituais. Não é o caso aqui da carta, mas os dons espirituais, irmãos, são dádivas de Deus. Dons significam presentes. Nós temos aí o dom da palavra, da sabedoria. A gente às vezes não tem porque não pede, mas temos aí, o Senhor tem o dom da palavra da sabedoria para dar, o dom da palavra do conhecimento para dar também, o dom de profecia, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação das línguas, os dons de curar, o dom de discernir os espíritos, o dom da fé, o dom de operação de maravilhas, Enfim, Deus tem muita coisa para dar a gente precisa mergulhar nas riquezas de Cristo. E Paulo está intercedendo pelos Efésios para que eles desfrutem dessas riquezas do Senhor. Quinto ponto, uma intercessão àquele que supera todas as nossas expectativas. Eu tenho uma frase que eu digo assim, Deus é Deus, pela capacidade extraordinária que Ele possui de nos surpreender sempre. Já falei dezenas de vezes esta frase nos muitos vídeos que nós temos gravado aqui. E Deus, irmãos, Ele supera. Eu iniciei o ano de 2020 e eu confesso aos irmãos que eu tinha uma previsão de que seria um ano maravilhoso para todos nós. E isto que está acontecendo, para mim, foi uma grande surpresa. Eu nunca tinha em mente que Deus teria um trabalhar dele na vida da igreja nesse ano de 2020. De repente nós ficamos embriagados com o conforto que nós temos, a igreja está muito confortável e desfrutando de muito entretenimento, e às vezes nós nos esquecemos de coisas que Deus quer trabalhar em nós. E dificilmente nós somos trabalhados na bonança, Nós, eu não sei se diga infelizmente, mas a gente é mais trabalhado na adversidade. É na adversidade que a gente se humilha, é na adversidade que a gente lança por terra nossa prepotência, o nosso orgulho. A gente está ficando muito poderoso, e a gente está precisando aí de uma regulagem por parte de Deus. E deixa Deus trabalhar em nossas vidas. Então, esse Senhor é o Senhor que supera todas as nossas expectativas. Então, Paulo vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus nunca vai te dar exatamente o que você pediu.
Sabe por quê, irmãos? E nem o que eu peço. Porque a nossa oração, ela é contaminada. É como julgamentos. Alguém diz assim que os nossos julgamentos, eles nunca são puros, porque a gente traz um contexto, uma impressão, né, uma perspectiva, uma ótica, e isso termina invadindo a gente na hora do julgamento. E, da mesma forma, as nossas intercessões, elas são, eu diria que um tanto doentias, um tanto contaminada, né? Porque ali na nossa oração existe o interesse, né? Será que eu estou orando por esta pessoa porque ela sempre me dá alguma coisa? Por que eu não oro tanto por aqueles que me ofendem, né? Por aqueles que estão me fazendo raiva, por aqueles que estão querendo, na linguagem aí, puxar o tapete, né? Por aquele que está me preterindo, por aquele que avança enquanto eu fico para trás e eu não tenho a vontade de orar por ele. Então, por quê? Porque muitas vezes a nossa intercessão ela está contaminada com os nossos interesses. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, na nossa vida, na vida daquele que nós estamos intercedendo. Às vezes nós oramos por alguém, dizemos, Senhor, cura aquela pessoa, ele está no hospital e tudo mais. E a gente está pensando só na cura, para ele sair do hospital, para a gente não gastar mais com remédio, para a gente não passar a noite lá no hospital. E aí o Senhor não faz isso. Muito pelo contrário, a gente chega lá e diz, olha, ontem entrou aqui um pastor, um membro da igreja, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu nem tinha pensado nisso, né? Então, irmãos, Deus fez muito mais. Você veja que o paralítico desceu ali, né? Abriu o telhado, desceu, quando ele parou na frente de Jesus, todo mundo esperou Jesus dizer, levante-se dessa cama. Mas Jesus não disse isso, Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Então, meus queridos, uma intercessão ao Deus Todo-Poderoso que supera nossas expectativas. Quando você busca a Deus na petição, pedindo para você, Deus vai te dar além do que você espera e além do que você merece. Quando você intercede pelo irmão, Deus vai fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Muito bem. Sexto lugar, uma intercessão fundada no amor. Na interação do professor, aqui na lição do mestre, nós vamos ver, onde ele diz assim, a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca. As dificuldades deles tomam o nosso coração. E assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode. Entendido, meus irmãos? Então, não dá para imaginar uma intercessão pura, uma intercessão autêntica, se ela não estiver revestida de amor. Quando eu oro por alguém para que Deus forneça algo a ele, em qualquer natureza, isso tem que estar revestido de amor. Eu não posso estar orando para que Deus forneça, mas lá no fundo, Senhor, até que não queria que fosse para ele, não queria que fosse para mim. Então, é bom que isso esteja revestido de amor. Tópico 2 e subtópico 1, tem aqui, amor à virtude cristã. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos, não é porque a gente carrega uma Bíblia, usa um paletó e uma gravata, congrega numa igreja que tem lá uma placa, né? Não, nós seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor que nós tivéssemos uns para com os outros. É este amor para com o irmão, às vezes para com o inimigo, que vai revelar a qualidade do nosso cristianismo. Então, nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de João, capítulo 4, versículo 8.
Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Creio que ainda, né? Capítulo 5, versículo 2. Creio que da carta aos Efésios, deve ser, né? O amor é o resumo da lei e dos profetas. Jesus falou, Mateus 22, 40. O sinal dos discípulos de Cristo é o amor. João 13, 35. A prova de filiação com Deus é o amor. 1 de João 4, 7. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas, não só de lábios, né? 1 de João 3, 17. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Creio que não precisa explicar mais nada. Sétimo ponto, uma intercessão que prioriza o espiritual. Vamos ver aqui na nossa conclusão, olha só, na conclusão, diz aqui, o apóstolo tinha ciência de que o perseverado cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual. Não é? Bom, tópico 1, subtópico 1, 2 e 3. Tópico 1, 2 e 3. Bom, aqui embaixo, né, do subtópico 1, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Olha aí a questão espiritual. O subtópico 2 diz, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo Espírito no homem interior, de ordem espiritual. Lá embaixo, ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. E no subtópico 3, vai dizer ainda, o apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Obviamente, irmãos, tudo isso priorizando o espiritual. Na nossa intercessão, claro, estou orando por outra pessoa, né? Eu posso pedir algo material para ela? Posso. A gente pode orar para que o irmão que não tem uma casinha, lá tenha uma casa? Pode. A gente pode orar para que o irmão que está ali a pé tenha um transporte, né, um carro? Pode. Para que o irmão tenha um emprego, para que o irmão seja aprovado no vestibular, para que o irmão seja bem sucedido no seu curso universitário? Obviamente. O que a gente não pode fazer é do material a prioridade da nossa vida. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo e vivemos em um mundo material. O que nos prejudica é o desequilíbrio entre o espiritual e o material. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 6,33, buscai primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o grande desafio, priorizarmos o espiritual. E na intercessão aqui de Paulo, quando você lê a carta, e nos muitos momentos que você vê ele rogando a Deus pelos Efésios, você vai ver que é de cunho espiritual. 8º lugar, intercessão pelos outros que melhora a mim. Isso aqui é um tópico em particular. Eu gostaria que os irmãos guardassem essa lição, que o exercício da intercessão, que é orar pelos outros, como eu já expliquei, isso
melhora mais a mim do que aquele por quem eu estou orando. O crente que descobre a força da oração intercessória, irmãos, ele está se desvencilhando, primeiro, do egoísmo, ele está se desvencilhando do individualismo, ele está se desvencilhando da ganância, ele está orando pelos outros. Então é um momento em que ele esquece o quanto ele é importante e ele olha o valor do outro. E ele agora vai interceder para que Deus abasteça o outro, forneça o outro. Por que tantas guerras no mundo? Qual é a nossa grande problemática? Senão o desequilíbrio. Muitos têm, ou poucos têm muito, e uma grande multidão não tem nada. Esse desequilíbrio é que tem causado as guerras, as revoltas, as greves, as passeatas e tudo mais, por causa desse mal que tem invadido, o egoísmo, o materialismo, se eu estiver bem, que o restante se exploda. É a filosofia do mundo, cada um por si, e Deus por todos. Mas isso não é uma filosofia cristã. Nós não podemos ser contaminados por esse modelo de filosofia, mas eu tenho que entender que se o outro não está bem, eu não posso estar bem. Eu não posso lucrar em cima da miséria dos outros. Estamos vivendo aí esse coronavírus, tem miseráveis que estão achando que vão levar vantagem. Eles estão achando, tá, irmão? O cara, ele quer ganhar em cima da miséria dos outros. Eu tenho esse pensamento formado em mim. Eu não posso ganhar, eu não posso lucrar, eu não posso ter um final feliz, irmãos, lucrando em cima da miséria dos outros. Não. Então nós temos que começar a pensar que se eu estou bem, eu tenho que lutar para o meu irmão também estar bem. Não tem nada a ver com a vida dele. Tem. Se ele for um problema, isso vai vir para você. Na nossa igreja, a gente tem que pensar assim, O irmão é membro do corpo de Cristo. Se ele é membro do corpo e eu também sou, nós estamos no mesmo corpo. Como é que esse dedo vai ser prejudicado e essa mão vai dizer que não tem nada a ver? Essa mão vai ser cortada, então essa daqui não está nem aí. Não existe. Nós somos um corpo integrado, harmônico, e isso é muito importante. Então, intercessão pelos outros que melhora a mim. Nono e penúltimo ponto, intercessão que alimenta a nossa comunhão. Na medida que eu oro pelo irmão, isso vai alimentando a nossa comunhão. E aqui eu deixo uma receita que eu falei em um vídeo muito antigo. Geralmente tem alguém que a gente teve um problema, que a gente está assim meio, não quer sentar junto, evita e tal, mas isso não é comportamento cristão, irmãos. Eu sei que há pessoas que não dá para a gente conviver, a gente vê que é problemático, não dá, mas a gente tem que ajudar, tem que amar, e há pessoas que às vezes geram repugnância em nós. Mas eu li uma vez, aprendi, achei muito interessante. Alguém diz, olha, pega essa pessoa que você não está simpatizando e comece a orar por ela, nem que você vomite depois. Comece a orar e vá orando. E diga umas 3 palavras em benefício dela. E na outra oração mencione mais. E você vai ver, irmãos, que Deus vai mudar esse quadro. Essa mágoa, essa ira, essa cólera, essa intriga. Isso vai sair do seu coração. Coloque esse exercício em sua vida. Ore pelos outros. Quando nós oramos pelos outros, nós desenvolvemos. Faz parte do desenvolvimento da comunhão da igreja. E em 10º e último lugar, eu pensei que o motoqueiro aqui da vigilância não ia me pegar, mas conseguiu pegar. Eu estou gravando mais cedo, são 10h30, ele já passou. Geralmente passa meia-noite. Eu acho que ele gosta de estar no nosso vídeo. Bom, 10º lugar, intercessão que glorifica a Deus. 3º tópico e subtópico 3. 3º tópico, subtópico 3, para nós encerrarmos. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo.
Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. Que nós não nos esqueçamos nunca de glorificarmos a Deus com o nosso viver, que na nossa intercessão o nome do Senhor seja também glorificado. Meus amados, um forte abraço carinhoso aqui do pastor Walter Pereira. Até o nosso próximo vídeo. Se você ainda não clicou aí na mãozinha, clica dando o like, que você vai estar ajudando o vídeo. Se inscreva, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.